Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão, que fez uma boa contratação, hein? Contratou o Zico para ser o novo embaixador do Flamengo, vai estar com o Mengão no Super Mundial de Clubes. Tem informações importantes sobre os novos reforços do Flamengo. Um detalhe importante, hein? O Vene Casagrande falou sobre João Félix. O Flamengo não desistiu dessa contratação pensando no Super Mundial. Preparação do Flamengo para a partida contra o Palmeiras e outras informações. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, Alagoas? Coloca o seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral no nosso canal. Créditos, canal do Vene Casagrande, canal do João Guilherme. Link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Zico é do Mengão. É isso aí. Que reforço, né? E eu tava até pensando como seria bom se ele pudesse jogar. Mas o tempo passa, né? O Galinho hoje, né? Já é um senhor, né? Quem viu jogar viu, quem não viu pode ver aí no YouTube, tem vários vídeos, um jogador extraordinário, um craque espetacular, o maior da história do Flamengo e um dos maiores do mundo, e agora Zico vai jogar fora de campo pelo Flamengo, né? Aliás, algo que ele sempre fez, ele sempre foi o maior representante do Flamengo, mas agora é oficial. Zico é o embaixador do Flamengo. Eu vou compartilhar o vídeo de lançamento para a gente reagir juntos aqui, divulgado hoje pela Flamengo TV. Eu tinha 15 dias antes jogado um jogo pelo Infantil do América. Aí combinamos tudo de começar a treinar. Eu jogava um torneio de futebol de salão na Piedade, todo domingo, era um torneio interno. E era bom que ele dava 10 cruzeiros, mais um sanduíche de molho, de queijo com mortadela. Tinha um amigo que ia muito ver jogo do Edu, no América, não gostava. E às vezes ia ver o futebol de salão lá. E levou o Celso Garcia, flamenguista maluco. Ele chegou lá e eu fiz 9 gols no jogo. Pô, ele saiu doido. Foi até direto na minha casa falar com meu pai. A sorte é que o Edu estava em casa. Aí eu falei, pô, Edu, quero ir pro Flamengo, pô, nosso time e tal. Aí ele, pode ir, vai, depois eu resolvo lá com o América. Vocês sabem que eu sempre representei o vermelho e preto dentro dos campos. Foi uma honra vestir a histórica camisa 10. Junto com meus companheiros, com vocês nas arquibancadas, na geral, nas cadeiras, dos 4 cantos do mundo, conseguimos muitos títulos e marcamos uma geração. Hoje, comunico oficialmente que voltei a representar o Flamengo, dessa vez fora do campo. Eu sou Arthur Antunes Coimbra, o novo embaixador do Clube de Regatas do Flamengo. Zico, o Flamengo! Maravilhosa. Porque, gente, é diferente. O Zico é o maior ídolo da história do Flamengo, o Zico sempre representa o Flamengo. É verdade. Quando se fala de Flamengo, se lembra imediatamente de Zico, é o que vem à mente, né? Zico é o maior nome, é a maior referência, Zico é um deus para todo o universo rubro-negro, e é por isso que eu sempre falo pelo amor de Zico, adaptando o nome Zico na frase pelo amor de Deus, porque é isso, para todo rubro-negro e rubro-negra, Zico é um deus. Mas ele agora, ele oficialmente, contratado pelo clube, irá fazer ações especiais para o Flamengo. Será o embaixador do Flamengo. E olha, que clube não gostaria de ter um embaixador como Zico? Que honra, porque Zico é o ídolo dos ídolos. Você vê vários vídeos de grandes ídolos, grandes nomes do futebol, até mesmo Pelé enaltecendo o Zico, elogiando o Zico. Todo mundo, quando fala do Zico, se emociona pela postura do Zico, né? Porque o Zico ele não foi só um craque em campo,
ele foi um gênio do futebol. Ele não foi só isso. Ele, desde quando jogava, ele foi um exemplo de como fazer as coisas corretamente. O que hoje em dia Messi e Cristiano Ronaldo são exaltados pelo profissionalismo, pela seriedade, o Zico já fazia na época dele, com os recursos da época. Era o cara a ser copiado, a ser seguido. Então o Zico, ele é o ídolo dos ídolos. Ele está acima de rivalidades clubísticas. E o Flamengo tem a honra de ter Zico como seu embaixador e o seu maior ídolo. E vai explorar isso, vai usar isso. Já deveria ter feito há muito tempo. Essa é a diferença agora. Zico é um embaixador oficial do Flamengo. Por exemplo, ele estará com a delegação na Copa do Mundo de Clubes. Ele vai estar lá nos Estados Unidos, com a delegação do Flamengo. Ele que é o grande nome da geração que conquistou o Mundial para o Flamengo em 1981 e agora estará junto desta delegação que tentará essa conquista mais do que épica e memorável, dificílima, mas vai lá. Vai jogar, vai tentar, nada é impossível. Isso aqui é Flamengo, então o Zico estará ali, Zico estará em ações junto da torcida do Flamengo, com embaixadas, consulados, será um representante oficial do Flamengo. Então isso é espetacular e o Flamengo só tem a ganhar com isso. É um trabalho profissional, né? E é isso aí, o Zico é contratado do Flamengo para ser o embaixador do Flamengo, ele que tanto deu para o Flamengo e o Flamengo tanto deu para ele também. Há um casamento perfeito nisso aí e agora os dois juntos vão trabalhar. E aí, gente, o Flamengo, que já é uma potência, tendo o Zico na linha de frente, segura, hein? E um detalhe, o Zico agora, rapaz, eu posso dizer, o Zico é meu colega de trabalho, porque o Zico também estará na Flamengo TV, terá um programa na Flamengo TV, entre outras várias atividades que o Galinho vai fazer no Flamengo. Então o Galinho está em casa, vai ser demais ter o Zico, então seja bem-vindo, Galinho de Quintino, como embaixador oficial do Flamengo. Espetacular. Tenho certeza que a torcida do Flamengo está louca. É bom, Mauro César, Flamengo venceu sem dificuldades, né? Com 6 minutos, com 7 minutos de jogo, acho que já estava 2-0 o Flamengo, né? Com 7 minutos de jogo, foi assim, foi relâmpago, ou seja, já decidiu o jogo no começo, depois ali sofreu os gols, que realmente, né, dá uma desligada quando o jogo tá muito fácil. Agora, o Felipe Luiz teve que responder a pergunta que ontem eu achei desnecessária, fez 4 gols, né, mas falando sobre a falta de eficiência nas finalizações. E ele respondeu, eu não chuto. Tudo bem que quando eu chutava eu também não fazia gol, mas eu não chuto. Hoje, Mauro, essa é a principal deficiência do Flamengo do Felipe Luiz. E outra, eu não achei pertinente ontem que o Flamengo fez seus gols. Agora, passa fácil para as oitavas, poupando o time. É um Flamengo, né, Mauro, que pelo que a gente está vendo, vai ter tinha o brasileiro como prioridade máxima. Depois do que aconteceu contra o Central Córdoba, eu acho que eles vão botar ali de igual para igual, Libertadores e Brasileiro. Mas, nitidamente, a Copa do Brasil vai ficar em segundo plano, né, Mauro? A Copa do Brasil, ela é segundo plano, né? Isso aí tá bem claro, né? Então, assim, botou um time misto ontem, mas eu acho que, assim, ontem o jogo teve alguns alertas. Teve algumas coisas legais que foram experiência do Cebolinha jogando mais por dentro, os gols que saíram rapidamente, mas o gol que o Flamengo tomou, muita desorganização, desatenção e a falha do goleiro Matheus Cunha, que deixa muita gente preocupada, né? Quando o Rossi não puder jogar, um jogo mais importante. A saída toda trabalhada, o Matheus Gonçalves também muito mal, ele que todo mundo que pede aí, muita gente pede aí a oportunidade a ele, não foi bem. Enfim, acho que o jogo teve aí, o copo meio cheio, o copo meio vazio também, especialmente os dois Matheus, que não foram bem. Mas foi tranquilo o jogo protocolo. E o público também de 25 mil pessoas. O ingresso para um jogo desse, que não tem apelo, tem que ser bem mais baixo para atrair não só o torcedor. Mas esse pessoal do Flamengo aí, do BAP, não entende nada disso, não aprende, sabe? Põe um preço lá embaixo, cara. Só os torcedores não vai pagar um preço simbólico, vai pagar 5, sabe? Atrai o cara, pode levar um amigo, porra, o não sócio 30 conto, 40 no máximo, dependendo do setor ali, e enche o estádio, mas não. Preferem manter o preço muito próximo do jogo de maior interesse, o povo não
não vai, cara. O cara não vai. Jogo em cima de jogo, o cara não vai. Caro, enfim. Mas aí é chovendo molhado, não vão aprender nunca. Realmente estava vazio o estádio. Como disse o Mauro César Pereira, e eu já falei isso aqui algumas vezes, o Matheus Cunha é muito fraco. Eu acho o Matheus Cunha fraco demais como goleiro. Às vezes eu acho que o Flamengo desmerece um pouco a posição de goleiro, tá? Não vejo o Flamengo fazendo grandes investimentos em grandes goleiros há um tempo já, na minha opinião. E o Matheus Cunha não pode ser goleiro reserva do Flamengo. Não pode, mas é o reserva. Tá bom, mas ele é fraco. Ele já provou algumas vezes que é fraco e ganha bem. O salário dele é muito alto. É salário de goleiro titular de vários clubes da Série A. Mas é um Flamengo, né, Flávio Prado, que vence facilmente com seu time misto, já foi muito criticado por não ter bons resultados com o time reserva e que colocou jogadores novos, né? Botou inclusive o Lohan de novo para tentar ganhar fôlego aí, ou até ganhar uma visibilidade para ser vendido, né? A gente não sabe, mas experimentando também a garotada. O Felipe Luiz, Flávio Prado. Bom, essa coisa do elenco ela é fundamental para que você possa ter um sucesso nas competições que estão sendo disputadas. Ontem o jogo foi resolvido muito rapidamente. Aliás, já estava resolvido no primeiro, né, quando o Flamengo já veio com a vitória. Mas fica essa dúvida realmente com relação ao elenco, né? Essa coisa de cobrar um mega elenco na hora que você precisa de alguns jogadores, às vezes não funciona, coisa complicada. Mas foi muito tranquilo. Acho que o Felipe fez alguns testes importantes, usou o jogo como tem que ser usado, e claramente a Copa do Brasil não é prioridade, o que está correto. Não dá para você disputar em alto nível 3 competições simultâneas. Não tem como fazer isso. E por que temos 3 competições simultâneas? Por causa, de novo, do tal do campeonato regional que fica, o Mauro lembrou bem, sozinho. Disputa aquela porcaria durante 3 meses. Sozinho, só tem aquilo para disputar. E aí depois, quando você tem competições importantes, tem uma colada na outra. Aí quando às vezes os técnicos falam, o time não está aguentando, a gente fala, mas tá no começo de maio. O problema é que tem jogo todo dia. Não dá tempo de treinar, tem viagem, você não consegue fazer muita coisa. Então você precisa mesmo dos reservas. E alguns reservas do Flamengo não estão funcionando da maneira que se espera. Você precisa de elenco para poder conseguir alguma coisa. Nesse aspecto, o Palmeiras está levando vantagem. Quando ele está mudando o time sem que se sinta uma diferença muito grande no elenco. O Flamengo está com um novo técnico da base no Sub-20, um português, contratado pelo José Boto. E o Lohan tem jogado bem no Sub-20. Ele quase foi vendido do futebol russo, ficou, e ele tem ido bem. Ontem já foi relacionado. Foi 2 jogos que ele foi relacionado, ontem entrou. Até que entrou bem, quase fez um gol. E a tendência é que ele volte a ser aproveitado, o que eu acho muito bom, porque é um jogador que o Flamengo não pode desperdiçar. E sobre goleiro, informação, a priori o Flamengo não pensa em contratar goleiro. No final do ano, talvez, um outro goleiro de um bom nível. Por quê? Porque vai priorizar outras posições. Para trazer um goleiro bom, vai ter que botar grana, né? Então, ele trazer o goleiro reserva agora vai buscar para outras posições. E eu acho que o Felipe Luiz tem que ser um pouco mais flexível também com a base. E paciente, com o Lohan e com outros, né? A paciência que ele tem com o Everton Araújo, que ontem errou de novo lá e armou um ataque do adversário com um erro bobo de passe em saída de bola, uma bola que o Thalisson, jogador do Botafogo da Paraíba, chutou na trave esquerda do Matheus Cunha. Ele não tem com outros jogadores. Eu acho que precisa botar mais a base, esses jogos menores, observar os garotos, dar rodagem para eles, para poder contar. Ele está com poucos jogadores de meio campo. Tem um volante da base que eu gosto bastante, que é o Ryan Lucas, e ele não é relacionado. Aí eu apurei que ele tem um estilo de jogo que não combina com... Cara, tem 20 anos, você não tem como você preparar o garoto, moldar o menino. Caramba, eu acho que está um pouco radical, sabe, às vezes, algumas decisões do técnico. Foi assim com o Alcaraz lá atrás e com outros parece que também. Não acho isso bom, não. Mas eu vou começar com as observações positivas. Primeiro jogo do Pedro, pós-lesão, ficando 90 minutos em campo. O que quer dizer que ele não será titular contra o Palmeiras, pelo menos essa é a minha visão, não é informação. Eu entendo que o fato do Felipe Luiz ter deixado ele 90 minutos não quer dizer que ele vai ser titular contra o Palmeiras, pelo contrário, eu acho que por exemplo, o Gerson ficou 60 minutos, ele deu ritmo de jogo, o Arrascaeta entrou no segundo tempo, ele deu ritmo de jogo e eu vi muita gente questionando a entrada do Arrascaeta. Tá certo, porque senão o Arrascaeta ia ficar cerca de 11, 12 dias sem entrar em campo, ia perder ritmo de jogo, tendo visto que ele foi desfalque
no último jogo, tal como o Gerson. Se ele não entra em campo, iria perder ritmo de jogo, então acho que fez certo dando minutagem. Gostei do volante João Alves entrando no segundo tempo, gostei do zagueiro João Vitor, gostei demais do Danilo, sou suspeito, o Danilo cada vez mais brigando pela titularidade na zaga do Flamengo. Para mim, o melhor em campo e quem mais aproveitou essa oportunidade foi o Varela, não só por conta do gol que ele fez, mas é um jogador que vai ser muito importante para o Flamengo no segundo semestre, tendo em vista que o Wesley está com a saída bem encaminhada, resta saber para onde, mas todo mundo sabe que o Wesley será vendido, até porque o Flamengo precisa da venda, do dinheiro da venda de Wesley para fazer contratações na próxima janela de transferência. Então, de maneira geral, de uma maneira coletiva, eu gostei do Flamengo. Ponto negativo, setor defensivo. Não dá para você levar 2 gols do Botafogo da Paraíba, com todo respeito ao Botafogo da Paraíba, que jogou com o time reserva. O Henrique Dourado, que fez o primeiro gol no Flamengo, ele é reserva. O treinador poupou os jogadores do setor ofensivo pensando no duelo do Botafogo da Paraíba no final de semana. E o Matheus Cunha, ele falhou no primeiro e no segundo gol, cada vez mais mostrando que não tem nível para ser goleiro do Flamengo. Quando eu falo para ser goleiro do Flamengo, nem segundo goleiro, nem reserva. O nível cai muito quando o Rossi não joga, o Matheus Cunha joga. É por isso que eu vivo falando, gente, o elenco do Palmeiras hoje é melhor, é mais equilibrado. O nível do titular para o reserva é menor, a discrepância é menor. No Flamengo, por exemplo, o Pedro, quando não joga, quem joga? O Arrascaeta, quando não joga, quem joga? Cai muito. O Alexandre, na lateral esquerda, quando não joga, é o Ayrton Lucas que joga. O nível cai muito. Então, pessoal, assim, hoje a verdade é essa. O elenco do Palmeiras é mais equilibrado. Eu considero o elenco melhor. Agora, o time titular do Flamengo melhor. Então, setor defensivo, para mim, ponto negativo, porque não dá para levar 2 gols do Botafogo da Paraíba. Então, quando eu falo setor defensivo, vou dar um ponto maior, ou uma lupa maior no goleiro Matheus Cunha. E também não gostei do Matheus Gonçalves, e eu acho que o Matheus Gonçalves chegou no limite dele no Flamengo. Chegou o momento dele pensar e respirar novos ares, seja por empréstimo, venda, porque ele não vai conseguir entregar mais do que isso. Ele vai ter poucas chances de poder apresentar o seu melhor futebol, é um grande jogador, mas toda vez que ele for utilizado, será num contexto que não vai o ajudá-lo. Exemplo, no jogo contra o Botafogo, no domingo, ele entrou com um time extremamente bagunçado. Fica difícil ele jogar bem, ele entrou mal, beleza. Por exemplo, contra o Botafogo da Paraíba, um time reserva, sem entrosamento, nunca tinha treinado, nunca tinha jogado junto, o próprio Felipe Luiz falou isso. Como que ele vai render da melhor maneira possível? Então chegou o momento dele respirar novos ares e vai ser bom para ele, bom para o Flamengo, bom para todo mundo. Galera, o Zico está de volta ao Flamengo como embaixador oficial do clube. O acordo foi aprovado pelo Conselho de Administração na noite da última quarta-feira. O início da parceria será na Copa do Mundo de Clubes em junho nos Estados Unidos. Ele vai ser chefe da delegação do Flamengo ali, né? E ele também comandará um programa chamado Resenha Rubro-Negra com o Galinho. O término do contrato, ele vai ter contrato com o Flamengo, vai até dezembro de 2027, ou seja, ele vai ser remunerado por isso. Foi contratado pelo Flamengo. Cara, ter o Zico ali no dia a dia é bom demais. Parabéns a todos os envolvidos por isso, ao Zico, ao Flamengo, porque eu acho que ter o Zico por perto é sempre muito bom. Isso influencia demais de uma maneira extremamente positiva, obviamente. Ontem, antes do jogo, o José Boto deu uma entrevista à Flamengo TV. Engraçado que quebraram o protocolo, porque na Flamengo TV geralmente não falam muito de reforços, e falaram ontem. E ele falou, vai abrir uma janela em junho para as equipes que vão ao Mundial e depois vai haver a janela normal. Só deixar aqui para os torcedores que todo o processo de monitoramento, seleção e discussão interna já está terminado. Temos alvos identificados e já entramos em fase de negociação com eles para que venham o mais rápido possível para se juntarem a nós e fazer o elenco ainda mais forte que já é. Sabemos exatamente o que queremos e já estamos em negociação com esses jogadores que queremos, e qualquer nome ventilado pode prejudicar as negociações. Fecha aspas. Um dos nomes, vocês já sabem, que a gente conseguiu apurar é o do português João Félix. Então, que pertence ao Chelsea. O Flamengo continua tentando a contratação desse jogador, tá? O Flamengo não desistiu, o jogador, pelo menos até o momento, não deu a palavra final no sentido assim, não quero ir, não aceito, nada disso. Pelo contrário, o José Boto continua tentando, e o João Félix seria o reserva do Arrascaeta, a posição para o Arrascaeta. O Flamengo quer alguém para essa posição do Arrascaeta e pelo menos 2 pontas, 2 atacantes. Confesso para vocês que ainda não descobri quais pontas são esses que o Flamengo está negociando. Mas eu acho que
tem que pensar sim na contratação desses pontas, tendo em vista que os jogadores que estão nessa posição atualmente não conseguem entregar aquilo que o Felipe Luiz deseja e que a diretoria deseja. E, por exemplo, o Cebolinha não rende tanto, ainda tem o ponto da questão física, que todo momento está se machucando. O Michael está muito abaixo tecnicamente, bem longe daquele Michael que a gente já pôde ver com a camisa do Flamengo, e nem acho que esse Michael vai voltar. Inclusive o Michael pode sair após o Super Mundial. Lembrando que a informação, a gente já comentou isso aqui durante a semana, trazida pelo Flazoeiro, é que Al Ali do Catar, que é o jogador, as conversas já estão em andamento com os empresários do atleta, inclusive Eduardo Maluf, um dos representantes do atleta, tem muita entrada lá no mundo do Catar, no mundo árabe, ele faz muitas operações por lá, então o Al Ali do Catar quer sim contar com o Michael e tem as negociações em andamento. O Flamengo, repito, não vai fazer a menor força para ficar com o Michael. Chegou a proposta, o Flamengo vai querer fazer. Por quê? Ele tem contrato longo, até 2028. E segundo, é um alto salário atualmente. Então daria uma brecha na folha salarial do Flamengo muito boa para trazer reforços. Então o Flamengo, o Michael, estão aí nesse compasso de, digamos, sondagem no primeiro momento, mas se chegar a proposta ao Flamengo, o Flamengo não vai fazer nenhum jogo duro para continuar com o Michael. Muito pelo contrário, porque o Flamengo, até já expliquei, está buscando reforços para essa posição. Para finalizarmos nosso vídeo, galera, o Vasco da Gama, que atualmente está sem diretor executivo, tem alguns nomes na mesa e um desses nomes para tentar a contratação é de Bruno Spindel. Lembra do Bruno Spindel, diretor executivo, até a temporada passada? Ele continua no Flamengo, mas sem função. Gente, o Bruno Spindel literalmente não está fazendo, sei lá, o que ele está fazendo, de verdade. Qual é a função do Bruno Spindel? Ele não vai aos jogos, no dia a dia ele também não aparece, de verdade, eu não consigo encontrar ou nomear um cargo para o Bruno Spindel atualmente. E por que ele não é demitido? Confesso que eu não sei. O que eu sei ele tem um alto salário, é um custo altíssimo para o Flamengo. Isso é opinião. De repente o Flamengo está esperando ele pedir demissão para não pagar uma rescisão alta. Não sei, eu estou aqui levantando bolas, levantando algumas opções para entender por que o Bruno Spindel até o momento não saiu do Flamengo. Por que a diretoria ainda não encerrou o contrato com ele? Porque ele não trabalha no dia a dia junto com o José Boto. Então, de fato, está sem função. Agora, ele é um cara que tem muita ligação com o Flamengo. Ele aceitaria o Vasco? Não sei mesmo. A ver. Outro nome que está lá na mesa do Vasco da Gama é do Fabinho Soldado, que já foi do Flamengo e atualmente está no Corinthians. Vamos ver qual será o movimento do Vasco também. Então é isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, Mengão, fechando aí juntamente com o Galinho, vai ser o novo reforço do Flamengo, embaixador do Mengão na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo de olho aí nos novos reforços, como o Vene Casagrande falou, ainda não desistiu da contratação do jogador João Félix. Cara, pode acontecer muita coisa, hein? O Flamengo vai abrir a janela de transferência especial, né, da Copa do Mundo de Clubes, e aí o Flamengo está se agilizando, tem muitos nomes aí que estão escondidos a 7 chaves, então vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer. O Jorginho tá chegando, então vai acontecer muita coisa no Flamengo, acho que o Flamengo vai se reforçar bem para essa Copa do Mundo de Clubes. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Só um detalhe, o Flamengo treina hoje pela manhã, vou passar uma informação importante aqui para vocês. O Flamengo tem a preparação, né, para a partida contra o Palmeiras, que inclusive é uma partida importantíssima. O Flamengo precisa vencer essa partida para diminuir, são 4 pontos, se eu não me engano, que nesse momento o Palmeiras tem de diferença do Flamengo. Então o Flamengo está trabalhando justamente para essa partida, para vencer essa partida. A vitória é o que interessa para o Flamengo, para essa partida contra o Palmeiras. Inclusive, já gostaria que você escrevesse aí nos comentários, pensando nessa partida, colocando aí o seu palpite. E aí, qual é o seu palpite para essa partida que acontece nesse domingo, na parte da tarde, 4 horas da tarde, o Flamengo entra em campo? Palmeiras e Flamengo, quem vence essa partida? Eu vou deixar já meu palpite registrado aqui, hein? Pra mim, Flamengo vence 1-0. 1-0 Flamengo. 1-0. Vai ser um jogão, mas o resultado fica assim. 1-0 Flamengo. E aí, qual é o seu palpite? Já coloca nos comentários aí, deixe a sua opinião e vamos ver o que vai acontecer. Como eu falei pra vocês, é importantíssimo, é fundamental aí que o Flamengo vença. O Flamengo treina hoje, então, às 9h30 da manhã. Daqui a pouquinho já começa o treino do Flamengo. E vai realizar o penúltimo treino antes de enfrentar, então, o Palmeiras pelo Campeonato
brasileiro. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.